Poucas imagens na história do Ocidente evocam tanto medo, fascínio e desinformação quanto esta. Para o senso comum, é o diabo. Para os conspiracionistas, o Deus secreto de sociedades discretas. Mas para o historiador, Baphomet é algo muito diferente. É um telefone sem fio que durou 1000 anos. Hoje, nós vamos rastrear a biografia dessa entidade que nunca existiu. Das cartas da Primeira Cruzada às fogueiras dos Templários, passando pelas pedras gnósticas até o desenho de um ex-padre francês que mudou o ocultismo para sempre. Para entender Baphomet, precisamos voltar a julho de 1098. Estamos no cerco de Antioquia, durante a Primeira Cruzada. O cruzado Anselmo de Ribemonte escreve uma carta descrevendo o inimigo sarraceno. Ele diz que, antes da batalha, os turcos, abre aspas, chamavam em voz alta por Baphomet. Fecha aspas. Aqui, a história nos dá a chave mais óbvia e menos mágica de todas. Filólogos e historiadores, apoiados por fontes como a Enciclopédia Britânica, concordam. Baphomet era uma corrupção do francês antigo para Mahomet, ou seja, Maomé. Para os cruzados medievais, que pouco entendiam do Islã, as mesquitas eram chamadas de bafumarias. Baphomet não era um demônio. Era apenas a pronúncia errada do nome do profeta do Islã, visto pelos cristãos da época como um ídolo pagão. Se o nome era apenas um erro linguístico, como ele virou um monstro? A resposta está na política do século XIV. Sexta-feira, 13 de outubro de 1307. O rei Filipe IV, o Belo, endividado até o pescoço com a ordem do templo, decide extingui-los. Nos interrogatórios, sob torturas inimagináveis, os templários precisavam confessar algo. A acusação era de que adoravam um ídolo, uma cabeça barbada. Alguns chamaram de Baphomet. Mas atenção ao detalhe histórico: nenhuma estátua, nenhum ídolo de bode e nenhuma cabeça de Baphomet jamais foi encontrada nos tesouros templários. As descrições dos torturados variavam: ora era uma cabeça de gato, ora uma cabeça com 3 faces, ora um crânio humano. Baphomet, aqui, foi uma ferramenta jurídica. Uma ficção criada pela Inquisição para justificar o confisco de bens. O silêncio sobre o tema durou séculos, até o século XIX. Foi quando orientalistas, como Joseph von Amer-Purgstall, tentaram conectar aquelas acusações templárias com artefatos reais, as pedras gnósticas da antiguidade, ou gemas abraxas. Estas pedras mostravam figuras híbridas, quimeras usadas por seitas gnósticas basilidianas muito antes dos templários. Surgiram teorias etimológicas criativas, sugerindo que Baphomet viria do grego Baphimetes, batismo de sabedoria. Embora academicamente contestadas hoje, essas teorias plantaram a semente de que a figura era um símbolo de conhecimento oculto, e não apenas um erro de tradução. Chegamos a 1854. O ocultista francês Élie Paslev publica Dogma e Ritual da Alta Magia. É ele quem nos dá a imagem que conhecemos hoje, o bode sabático. Leve não desenhou o diabo cristão. Ele desenhou uma esfinge simbólica. Observem a imagem com olhar clínico. O facho de fogo da inteligência entre os chifres, as mãos apontando para cima e para baixo. O hermético assim na terra como no céu. Os seios femininos e o caduceu de Hermes no colo. Para Levi, Baphomet era a representação do equilíbrio dos opostos, luz e trevas, masculino e feminino, misericórdia e justiça. O solve e coagula em seus braços é uma referência alquímica, dissolver e coagular. Era um ícone filosófico, não uma divindade para ser adorada. Se Levi deu a forma, quem criou o pânico foi um homem chamado Marie-Joseph Gabriel Antoine Jogand Pagès, conhecido como Léo Taxil. No final do século XIX, Taxil orquestrou uma das maiores fraudes da história. Ele inventou uma ordem maçônica satânica chamada Palladium, criou uma personagem fictícia chamada Diana Valgan e espalhou que maçons adoravam Baphomet em rituais secretos. O objetivo? Ridicularizar a Igreja Católica que acreditou na história, e lucrar com a venda de livros sensacionalistas. Em 1897, o próprio Taxil confessou publicamente que tudo era mentira. Mas o dano estava feito. A imagem do bode de Levi foi colada à maçonaria pelo imaginário popular. E lá permaneceu até hoje. Baphomet é, portanto, um palimpsesto histórico.
Começou como um erro de pronúncia nas cruzadas, virou uma arma política contra os templários, foi reinterpretado como filosofia por Levi e transformado em espantalho por Taxil. A história de Léo Taxil, especificamente, é tão absurda e complexa que merece um vídeo exclusivo. Se você quer entender como um homem enganou o Papa e a Europa inteira criando o mito do maçom satanista, inscreva-se e ative o sino. Nós vamos desmontar esse engodo no próximo episódio. Até a próxima!